Tribunal de Justiça inaugura 22º Juizado Especial da Comarca de Fortaleza. O OAB Ceará promove audiência pública para discutir permissão de construção nas dunas do Cocó. SIC e OAB Ceará vão firmar parcerias em ações de defesa da sociedade. Novo diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua é empossado. Tem também as dicas do OAB Prev Ceará, onde você define quanto quer contribuir por mês. No quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. E o programa traz ainda dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro e na Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Nós começamos o programa de hoje com o quadro A Palavra do Presidente, com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Esta semana, a Ordem dos Advogados do Brasil aprovou pelo seu Conselho Seccional o desconto de 50% para os advogados com até 5 anos de inscrição e de 25% para os advogados acima de 5 anos de inscrição. Serão mantidos todos os demais descontos para pagamento em 28 de fevereiro, com uma questão a ser considerada pela advocacia e que fortalecerá a capacitação de todos os advogados do Estado do Ceará. O ano de 2013 será considerado o ano base para que os advogados e advogadas possam fazer os cursos preparatórios, os cursos de reciclagem, cursos presenciais e telepresenciais pela Fundação Escola Superior de Advocacia, para que possam oferir o benefício do desconto no ano seguinte. Essa regra permanecerá na ordem ad eterno, ou seja, a partir de 2013, os advogados e advogadas que buscarem a capacitação na Escola Superior de Advocacia poderão usufruir o desconto de 50% e de 25%, dependendo da quantidade de tempo de inscrição. Isso é muito importante para diminuirmos a anuidade da OAB Ceará e fomentarmos a capacitação dos advogados. Com o crescimento e as oportunidades que o Estado do Ceará vem apontando com a realização da Copa de 2014, empresas e empresários correm contra o tempo para conquistarem espaço e mostrar o valor de seu negócio. E é nessa perspectiva que os profissionais, principalmente os que possuem visão empreendedora, estão unindo forças para abrirem seu próprio negócio. E para falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter na hora de montar um negócio, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado responsável pela sede de Fortaleza, da Queiroz Cavalcante Advocacia, Dr. Joaquim Cabral. Dr. Joaquim, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui. Eu que agradeço pelo convite, Everton, principalmente para falar para um tema tão relevante nessa época de Copa do Mundo e Copa das Confederações. Dr. Joaquim, para ter uma sociedade é necessário muito mais do que vontade e uma boa ideia. É preciso estar preparado? Exatamente. A pessoa que tem esse empreendedorismo de abrir um novo negócio precisa fazer uma pesquisa do mercado, precisa consultar o local onde vai ser montado e precisa se basear em todos os aspectos necessários para abrir aquele determinado negócio. Não simplesmente ter a vontade, mas ter todos esses cuidados também. Com a Copa das Confederações, agora em 2013, e com a Copa do Mundo 2014, várias oportunidades estão surgindo. Na sua opinião, quais serão os setores que irão despontar dentro deste novo cenário? Esses grandes eventos que vamos receber aqui no nosso estado realmente vão criar novas oportunidades e principalmente um volume bem maior do que já estamos acostumados. Os setores principais beneficiados seriam o setor hoteleiro, que hoje em dia é um pouco defasado em relação à demanda, e na época da Copa vai ser bem mais, porque vamos receber milhares de turistas. Existe também o setor da construção civil, que vem já sendo valorizado ultimamente, e com essa questão de Copa do Mundo, de reformas, de obras de infraestrutura, também vai ter uma valorização muito grande. Além do mercado de alimentação, que sempre que recebemos turistas, eles vão sair para jantar, vão ir para um barzinho assistir os jogos também. Então, acho que esses 3 setores são os principais beneficiados com esses grandes eventos que vamos receber. O setor de serviços também deve ter um crescimento significativo. Com certeza também, porque toda essa demanda vai envolver algum tipo de serviço e será bem beneficiado também nessa época de Copa. Quais são os passos necessários para abrir um negócio? Aqui no Ceará a gente tem um site da Junta Comercial que ele dá um passo a passo bem elaborado, mas basicamente a pessoa vai ter que fazer essa pesquisa no mercado, o qual eu falei,
para poder ter um embasamento do que vai abrir e do que precisará investir para abrir. Posteriormente, ela deve buscar redigir seu contrato social com todas as cláusulas que irão permear seu negócio. Em seguida, ela vai buscar abrir um CNPJ junto à Receita Federal e, posteriormente, registrar essa sociedade na Junta Comercial do Ceará. Aqui no Brasil, nós temos uma burocracia um pouco grande e, em média, esse tempo de abertura demora em 180 dias, em torno de 6 meses. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Joaquim, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da dificuldade que as empresas têm de se manter no mercado. Muitas empresas surgem todo ano, mas muitas empresas não permanecem nem um ano funcionando no mercado. Exatamente, Evaldo. Como a gente estava falando, precisa ter essa pesquisa no mercado anterior e precisa ter um estudo sobre o que vai ser montado muito grande. Aqui no Ceará, nós fizemos um levantamento, cerca de 1.000 empresas são fechadas todos os anos. Então, é um volume bem expressivo para a quantidade de empresas que são abertas também. Dá mais de 10% das empresas que são abertas. Então, os empreendedores precisam se preparar, estudar o seu negócio, ver o valor a ser investido, fazer uma política de gastos compatíveis com o faturamento antes de abrir o negócio, para no futuro não ter esse problema de ter que fechar a empresa. Problema de insucesso. Isso, com certeza. Tem que estar preparado antes de abrir o negócio. O senhor diria que planejamento é fundamental na hora de abrir um negócio? Com certeza. O empresário ele tem que ter noção do quanto ele vai gastar para montar o negócio, todos os aspectos imprevisíveis que podem surgir, ele precisa fazer uma programação disso. Também tem que ter uma noção do faturamento. Lógico que ele não vai saber exatamente o seu faturamento, mas ele precisa fazer uma pesquisa para ver se esse faturamento compensará os custos que ele vai ter com esse negócio a ser aberto. No que diz respeito à sociedade, doutor Joaquim, é fundamental que haja uma identificação entre os sócios? Com certeza. A gente já acabou de falar de vários aspectos que prejudicam o andamento de uma sociedade, como fatores externos. Então, é necessário ter uma boa relação com seus sócios para que fatores internos não venham prejudicar o andamento na sociedade. Existem muitas delas que acabam sendo desfeitas por desentendimentos entre os sócios. Na sua opinião, qual seria o principal problema, a principal agravante que faz com que as empresas acabem se desfazendo? Seria a falta de comunicação entre os sócios? Esse é um ponto fundamental, a comunicação entre os sócios. E a gente também pode ressaltar uma questão de um planejamento dos sócios, como você falou anteriormente. Então, antes de se montar a sociedade, deve-se planejar o que os sócios irão fazer dentro da empresa, para depois que surgir algum imprevisto, eles saibam qual função cada um tem. É necessário definir previamente as regras do jogo. Com e certeza. quando o problema aparece, muitas vezes a conversa é marcada por atritos. Exatamente. Na hora que o problema aparece, já surge um nervosismo maior, pelo medo de prejudicar a empresa. E se cada um não tem bem definido sua tarefa dentro da empresa, isso pode surgir como um imprevisto a mais, já que cada um vai querer jogar para o outro a responsabilidade por tal tarefa. Doutor Joaquim, resumindo e de forma bem prática, quais seriam os conselhos que o senhor deixariam aqui para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estão com a intenção de abrir um negócio? Eu queria dizer que realmente é uma oportunidade muito boa agora. O Brasil, apesar de ter um crescimento pequeno ano passado, deve melhorar esse ano. Vamos receber grandes eventos que trarão milhares de pessoas de fora. Então, o ambiente está propício para a abertura de novos negócios. Mas aconselho a todos a fazer um estudo prévio do seu negócio, verificar se é um ramo pela qual a pessoa tem um perfil para investir e procurar bons sócios e alinhados com o seu projeto de empresa, para que no futuro não haja divergências que possam prejudicar o andamento da empresa. O senhor defende, então, que as pessoas não podem estar, na realidade, aventurando nesse mercado? Exatamente. Às vezes até um pouco de aventura é bom para poder empreender, mas com vários cuidados que a gente ressaltou aqui na entrevista, para que esse negócio não dure apenas um ano. Aventura com os pés no chão. Exatamente. Aventura com um pouco de pé no chão também. Joaquim, o programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação. Nós estamos chegando ao final da entrevista e nós abrimos espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço também, Evaldo, por essa oportunidade. É um tema bastante interessante e bem relevante nesse atual momento. E queria deixar para todas essas pessoas que querem abrir um negócio essas dicas que falamos agora e incentivá-las a realmente tentar abrir alguma coisa nesse ano, já para aproveitar a Copa das Confederações, já que no Brasil é um pouco demorado esse processo de abertura. E em 2014 teremos Copa do Mundo também, que com certeza deixará um bom legado aqui no Ceará e
facilitará a perpetuação dessas empresas. Ivelisse. A presidente do Centro Industrial do Ceará, o SIC, Nicole Barbosa, recebeu nesta segunda-feira a diretoria e conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, para um almoço, onde foram tratados assuntos relacionados a possíveis parcerias entre as duas entidades. Nicole, além de parabenizar o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, e a diretoria pela eleição, convidou a Ordem para ser parceira do Centro Industrial nas ações em defesa da sociedade. A presidente do SIC propôs que sejam realizadas reuniões sistemáticas para definir estratégias de trabalho nas lutas de interesse dos cearenses e fortalezenses. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, realizou no último dia 23, na sede da entidade, uma audiência pública para discutir a autorização para construir nas dunas do Cocó. Participaram do debate órgãos competentes, integrantes de movimentos em defesa do parque, autoridades e a população em geral. A audiência aconteceu na sede da OAB Ceará e o tema reuniu advogados e defensores do meio ambiente. O objetivo foi discutir a autorização para construir nas dunas do Cocó. O que a gente espera é que a OAB mude a posição que teve anteriormente. Anteriormente, quando estava em debate a constitucionalidade da nossa lei, a lei municipal, aprovada pela Câmara, sancionada pela prefeita e reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça, tá certo? Uma comissão da OAB tomou a posição contrária à lei e essa foi a posição do Conselho. Não é? Claro que agora nós temos uma nova gestão e a gente espera que a OAB, né, coerente com a sua luta em defesa do Estado de Direito, tá certo? Dos princípios da nossa Constituição, uma Constituição que é uma Constituição bastante ecologista, possa, vamos dizer, rever a sua posição e possa vir a se somar a todo o movimento da sociedade civil hoje, tá certo? Em defesa das dunas do Cocó. As discussões sobre a construção nas dunas começaram após o Ministério Público estabelecer o termo de ajustamento de conduta. O TAC é um termo de ajustamento de conduta. Ele é um acordo que é previsto na Lei da Ação Civil Pública, que pode ser realizado entre as partes para ajustar a conduta de alguém à legislação. O que é estranho no TAC é que o município, naquele TAC, ele desdiz, tá certo, toda a posição que ele tomou anteriormente. Porque a posição do município até o TAC, não é, na gestão passada, foi irrepreensível. De acordo com o presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, é preciso ouvir todas as partes para chegar a um consenso. Nós já submetemos essa matéria ao Conselho, especificamente em relação à lei aprovada pela Câmara Municipal, de autoria do vereador João Alfredo. A OAB aprovou um parecer, oriundo da Comissão de Direito Urbanístico, da Comissão de Meio Ambiente, mas há um fato novo envolvendo novamente o Parque do Cocó, que se trata da assinatura de um TAC em que há, inclusive, informação de que o TAC teria sido assinado, que seria um rascunho, que não seria um documento definitivo. A audiência pública é exatamente para escutar, nós convidamos a Associação dos Procuradores do município para que a OAB possa novamente levar o assunto ao Conselho e tomar uma decisão. O vereador Deodato Ramalho, do PT, também participou da audiência. É fundamental a existência desses debates, né? E particularmente no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, que historicamente sempre teve articulada com esse movimento de defesa do interesse coletivo, né? E da parte também dos agentes políticos, nós, né, que atuamos, né, eu como vereador e outros mais, que vêm discutindo esse problema, essa situação de preservação e de defesa do meio ambiente em Fortaleza. A internet é o meio mais difundido e com maior alcance para tudo que se possa pensar em matéria de tecnologia nos dias de hoje. E para integrar-se a este ambiente, ainda não criaram nada melhor que o site. E no caso do advogado, ainda mais, já que um site jurídico profissional pode manter suas informações atualizadas e visíveis por um incontável número de internautas. Associando-se a isso o fato de que a sociedade brasileira está em processo de crescimento na web. Nem dá para pensar em descartar esta publicidade, que hoje é barata, acessível, atualizada e extremamente profissional. A partir do momento em que você possui o site e o divulga para toda a rede de relacionamentos, a procura é consequente. Comece agora a tratar profissionalmente a sua publicidade virtual através de um site jurídico profissional. Peça o seu em www.promad.adv.br. Novo diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua é empossado. Os detalhes daqui a pouco. A segunda sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB Ceará
realizada no dia 24 de janeiro, foi marcada pela aprovação do orçamento da instituição para 2013. Durante a sessão, os conselheiros aprovaram um plano que concede parcelamentos e descontos para o pagamento de anuidades atrasadas. Houve também a manutenção do valor e dos descontos na anuidade e a inclusão do artigo 9º, estabelecendo que a partir do ano que vem, os advogados com até 5 anos de inscrição na OAB Ceará terão desconto de 50%. Para os advogados com mais de 5 anos de inscrição, o desconto será de 25%. E já os advogados com mais de 65 anos de inscrição terão direito a 30% de desconto. Lembrando que os advogados com menos de 5 anos só terão direito ao desconto se frequentar um dos cursos gratuitos ofertados pela FESAC. Em 6 parcelas, o advogado pode pagar sem juros e multa. No entanto, se decidir pagar em 7 parcelas, a redução de juros e multa acontecerá no percentual de 90%. E assim sucessivamente até 12 vezes, com a redução de juros e multa na ordem de 40%. Nós esperamos com isso que os advogados que eventualmente não estejam quites com a tesouraria aproveitem esse período, esse refis e venham a realmente adimplir com essa atração que está sendo o programa implementado. Ressalto que, a partir de hoje, até 180 dias, os advogados poderão aderir a esse plano. Na ocasião, foram empossados os membros da Comissão de Legislação responsável por analisar as propostas encaminhadas ao Conselho. Inicialmente, agradecer a confiança do nosso presidente Valdetário, que nos reconduziu à composição desta comissão, cuja finalidade é, notadamente, verificar a compatibilidade normativa dos atos internos da nossa entidade com a Constituição Federal, com as demais normas jurídicas pertinentes que possam afetar a regularidade ou mesmo a legitimidade desses atos. Portanto, é uma comissão de suma importância que objetiva preparar determinada matéria antes de ir para o plenário, ou seja, amadurecer juridicamente no que diz respeito à forma, para que essa matéria possa seguir e entrar em pauta e ser submetida a uma votação no nosso Conselho Estadual. O plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará, disponibilizado para a categoria pela Caixa de Assistência dos Advogados e pela OAB Seccional Ceará, foi constituído na modalidade de contribuição definida, ou seja, você define quanto quer contribuir por mês, o que permite um melhor planejamento das suas despesas e possui 2 momentos bem definidos. No primeiro, você investe no seu futuro, aproveitando o auge de sua fase laboral para constituir a reserva matemática que será utilizada para o pagamento do seu benefício de aposentadoria. Esta é a fase de acumulação. No segundo, você colhe os frutos do seu investimento, recebendo sob forma de renda ou de pagamento único a reserva matemática constituída, que é a fase de percepção do benefício. A OAB Prev assegura ainda envolvimento direto dos participantes na administração do plano, repasse integral da rentabilidade líquida, transparência total por meio de consultas de saldo, extratos, rentabilidade e a possibilidade de dedução das contribuições no imposto de renda, limitado a 12% da renda bruta anual. Não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia atua de forma intransigente no sentido de preservar e defender as prerrogativas dos advogados. Para falar sobre as principais ações desenvolvidas pelo Centro, nós conversamos agora com o coordenador do Centro de Apoio, Dr. José Navarro, e com o assessor jurídico da entidade, Dr. Paulo Oliveira. Dr. José Navarro, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. É uma satisfação nossa poder participar mais uma vez desse programa e falar com o advogado e advogado cearense. Dr. Navarro, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da importância do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia na vida dos advogados, no cotidiano, no dia a dia do advogado. Velt, a importância do Centro de Apoio ela é fundamental, porque o advogado ele tem assim, diversas prerrogativas profissionais para que ele possa exercer a advocacia com independência, que são consignadas em lei, especialmente na Lei 8.906. Contudo, muitas vezes essas prerrogativas elas não são observadas pelas autoridades. E, nesse caso, o advogado precisa do apoio institucional. Nesse momento, a ideia do Centro de Apoio é que a entidade possa estar presente com o advogado no momento em que ele tem uma prerrogativa profissional violada. Ou seja, o advogado ele liga para o Centro de Apoio, nós temos um telefone, inclusive 0800, né,
que atende durante o horário comercial, que é 0800 085 0800. E também temos um plantão 24 horas, que funciona inclusive nos finais de semana e feriados, que é o 91 11 5533. E através desse canal, o advogado, naquele momento que sofre uma violação da prerrogativa, ele liga para a OAB. E imediatamente um advogado do centro de apoio, ele vai até o local e faz a intermediação no sentido de solucionar, de convencer a autoridade que ele está tomando uma atitude que viola aquela prerrogativa. E a gente tem obtido sucesso nesse caso. Em cerca mais de 90%, 95% das situações, a gente consegue solucionar de maneira, através do diálogo, consegue solucionar essas situações. Quando isso não é possível, a OAB ela encaminha a representação daquela autoridade no órgão correcional correspondente. Doutor Paulo, qual a avaliação que o senhor faz da importância do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia? Agradecer aqui a oportunidade de falar com o advogado, com a advogada e com a comunidade jurídica. O Centro de Apoio, por ser órgão criado pela OAB com a incumbência de defender as prerrogativas e a advocacia, ele tem um papel muito importante, digamos que seja o longa-manos da OAB, ou seja, a OAB ao lado do advogado. Então, o advogado pode contar com o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia 24 horas, seja para defender intransigentemente as suas prerrogativas, seja para defender a ética na advocacia. Doutor Navarro, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o plantão 24 horas. Ele atende qualquer situação que limite o exercício da advocacia ou que, de alguma forma, dificulte o trabalho do advogado? Qualquer situação. Os casos mais comuns, Evelto, normalmente o advogado chega num período da noite ou no final de semana e tem uma dificuldade para se avistar com um cliente que se encontra preso ou numa unidade, ou numa delegacia ou uma unidade prisional, ou às vezes ele tem dificuldade com algum plantão judiciário, né, na capital ou no interior. Então ele normalmente ele liga para o plantão e a gente busca solucionar aquele problema, juntamente com o advogado. E temos obtido, como eu já afirmei, né, resultado satisfatório nessa atuação. Doutor Paulo, uma questão bastante polêmica diz respeito ao exercício irregular da advocacia por parte de algumas associações. O senhor poderia falar um pouco sobre esta prática que se tornou comum? Pronto. O presidente Valdetário determinou ao Centro de Apoio, por ser órgão de defesa da advocacia, que fizesse um estudo sobre essa proliferação de associações, de empresas, que na verdade se caracteriza pelo oferecimento de serviços exclusivos da advocacia. Ou seja, são empresas constituídas de pessoas que não são inscritas na OAB, que na verdade oferecem serviços jurídicos, que na verdade há uma vedação legal, tendo em vista os princípios deontológicos, que o advogado não pode fazer captação de cliente, que o advogado não pode fazer comunicação de massa para captação de cliente. E, na verdade, essas empresas, elas têm esse papel de fazer essa captação de cliente e, na verdade, quando contratar alguns escritórios para prestar serviços jurídicos, que, na verdade, não é possível, né? Que só quem pode prestar serviço jurídico de assessoria são os inscritos na OAB. Doutor Navarro, como é que o senhor avalia essa prática, que eu diria uma prática nociva ao exercício da advocacia? Ela, além de nociva ao exercício da advocacia, ela prejudica também a própria sociedade, porque é uma prática de mercantilização do serviço de advocacia. Então, nesse sentido, eles massificam, né, a prestação do serviço advocatício, oferecendo resultados em ações como revisionais, em ações como previdenciárias, né? E aí ele prejudica tanto a sociedade como a própria advocacia. E aí qual seria, né, a solução para isso? Já existem, inclusive, precedentes em outras seccionais, e seria o ajuizamento de ação civil pública no sentido de barrar a atividade dessas sociedades, dessas associações. Né? Já temos, inclusive, nós já temos casos aqui no Ceará em que alguns juízes determinaram a suspensão, né, de todos os processos que envolvam essas associações. Então, nós já temos precedentes. Para você ter uma ideia,
um levantamento feito pelo Centro de Apoio, né, feito pelo colega Paulo Oliveira, nós tivemos aqui, levantando apenas um advogado que presta serviços a essa entidade, uma quantidade de 1.400 processos só na Justiça Estadual. Então, é a massificação, né, dessa atividade de maneira irregular e que a OAB e o presidente Valdetário, provocado pelos advogados e provocados por populares, inclusive prejudicados por essas associações, né, determinou que nós fizéssemos esse estudo para poder ajuizar a ação adequada, fato que será, inclusive, analisado na próxima sessão do Conselho Seccional da OAB. Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão nos assistindo e que, de alguma forma, tem alguma demanda a ser resolvida relacionada a essas associações? Elas devem ter cuidado, não procurar essas associações. Ela não deve procurar essas associações que oferecem serviços através de panfleto, através de anúncios em programas televisivos, que isso é proibido, inclusive, pelo nosso Código de Ética, que oferece serviços através de bandas de forró, durante shows. Né? Então, e ele deve, em qualquer dúvida, ligar para a Ordem dos Advogados do Brasil e se informar. Inclusive, com relação ao próprio advogado, ele tem a população pode ligar para a OAB, confirmar se realmente aquela pessoa é inscrita, né? Na dúvida, ele pode confirmar se o advogado é inscrito na OAB e sempre, né, através do telefone 3216-1600 ou mesmo através do Centro de Apoio, que nós prestaremos essa informação à população em geral também. Doutor Paulo, é verdade que essas associações acabam cobrando honorários até mais caros do que os próprios escritórios de advocacia? É verídico. Realmente, o contrato de honorários é firmado em nome da associação, que não tem personalidade jurídica para exercer a advocacia. E, na verdade, cobram honorários mais caros que escritórios de advocacia. Doutor Navarro, uma questão recorrente diz respeito à expedição de alvará em nome do advogado. Eu lembro que no ano passado nós fizemos várias entrevistas sobre essa temática. Ainda existe uma resistência por parte do magistrado em expedir o alvará em nome do advogado? Ainda existe. Nós tivemos, inclusive, consultando hoje um colega que fez essa manifestação através de redes sociais, que enfrentou uma situação semelhante. Então, na verdade, a questão dos honorários, ela envolve duas situações. A primeira é quando o advogado, ele tendo aquele contrato de honorários, ele junta o contrato aos autos do processo e requer ao juiz que separe, né, aquela parte referente aos honorários contratuais. Então, o juiz vai expedir, isso é uma obrigação legal, porque o juiz, a lei diz, o juiz deve expedir de maneira apartada esses honorários, ou seja, ele vai expedir um alvará para a parte com o valor a que ela tem direito e outro alvará referente aos honorários contratuais, que está lá previsto no contrato que ele juntou, e juntamente com os eventuais honorários sucumbenciais. Essa é uma questão. A outra situação é quando a parte outorga ao advogado, através da procuração, poderes específicos para que o advogado receba e dê quitação em nome dela. Então, nesses casos também, isso já é entendimento pacífico nos tribunais superiores, no Conselho Nacional de Justiça, que nesses casos o alvará deve ser expedido em nome do advogado. Ora, se a parte confiou ao advogado aquela procuração para que ele exerça aquele poder em seu nome, então não há motivo para que o magistrado espeça o alvará. Alguns dizem, não, eu só espeço em nome da parte. Então, o que nós recomendamos é que, nesse caso, o advogado provoque, né? Ele faça um requerimento formal e receba uma negativa formal para que a gente possa atuar. O que é que nós temos feito? O que é que a OAB tem feito? Nós oficiamos, né, o presidente da OAB oficiou a todas as unidades jurisdicionais do Estado, no âmbito da Justiça Estadual, Federal, juizados especiais,
e formando esse entendimento já pacificado do CNJ com relação a essa situação. Então, isso melhorou bastante, mas alguns magistrados ainda têm essa resistência. Então, a dificuldade que a gente tem quando é um ato administrativo, o próprio CNJ já concedeu diversas liminares derrubando aquele ato. Agora, quando é uma decisão judicial, a gente tem que ter a provocação do advogado e a negativa do juiz para que a OAB possa interceder juntamente com o advogado. Doutor Paulo, as ações desenvolvidas pelo Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia têm realmente emprestado uma maior dignidade no exercício da profissão. Dentro desse contexto, eu lhe pergunto se essas ações elas estão sendo interiorizadas, estão sendo levadas também para os advogados que militam no interior do Estado? Estão, sim. Inclusive, eu peço que aos advogados do interior que todo e qualquer ato do magistrado, seja portaria, seja provimento, que venha limitar o exercício profissional do advogado, que o advogado comunique ao centro de apoio para que assim possa entrar no CNJ com o controle do ato administrativo. Teve inúmeros casos que o centro de apoio já conseguiu revogar portarias que limitavam o exercício profissional do advogado e agora o centro de apoio está comunicando à Corregedoria do Tribunal de Justiça que decida de forma unânime a todas as unidades que oriente o juiz, que evitem editar portarias que venham limitar o exercício profissional do advogado. Esse ato já foi feito pela OAB da Bahia, que na verdade a Corregedoria comunica a todos os magistrados que as portarias devem realmente se limitar à questão interna, né, e não pode limitar o exercício profissional do advogado. Então, é nesse sentido, se tiver alguma portaria que venha limitar o exercício profissional do advogado, que esse advogado comunique à OAB, peça cópia, que a OAB tomará as providências necessárias. Doutor Navarro, a interiorização tem sido uma das fortes bandeiras da OAB Ceará, desta nova gestão. E a interiorização que diz respeito não só à defesa das prerrogativas, mas também no que tange à qualificação do advogado. Então, eu gostaria que o senhor falasse aqui na prática como é que está se dando essa interiorização do Centro de Apoio, das ações desenvolvidas pelo Centro de Apoio e Defesa do Advogado. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado, ele tem atendido os advogados do interior, né? Inclusive aqui na capital. Então, nós temos uma dificuldade, que a primeira é a questão da distância. Certo. Né? E muitas vezes a gente consegue até por telefone ou em situações em que envolva alguma decisão mencionada, né, pelo colega Paulo, que a gente ingressa com alguma ação perante o CNJ, perante a Corregedoria, então a gente tem como atuar nesse sentido. Mas essa descentralização, ela está se dando com a abertura de estrutura física também nos municípios? Exato. A ideia, inclusive, que já começou a ser implantada, é a interiorização física, né, do Centro de Apoio, que, na verdade, ela já começou no final já do ano passado, né, do mandato, que a gente já tem nas subseções de Itapipoca e do Crato, já tem o representante já assim, sendo implantado. Certo. Nas demais subseções também, a ideia da atual gestão é que se concretize ainda nesse semestre, né, para que todas as subseções ela possa ter um representante do Centro de Apoio, no sentido de facilitar, né, esse atendimento no interior. Doutor Navarro, eu gostaria que o senhor relembrasse aqui, fizesse um resgate das principais ações desenvolvidas pelo Centro de Apoio e Defesa do Advogado. Nós tivemos, assim, em torno, desde a sua criação em 2010, em março de 2010, nós tivemos cerca de 3.000 atendimentos no Centro de Apoio. Um número bastante significativo. Essa é uma quantidade significativa. Quer dizer, evidentemente que tem várias situações de dúvidas, né? Que o advogado liga para satisfazer alguma dúvida ou coisa do tipo. E nós também estamos à disposição no sentido de tentar esclarecê-las, né? Agora, as demandas maiores, né? Elas eram ou são, né? No sentido da questão da morosidade da justiça. Na questão, ainda tem muito a questão da restrição ao acesso aos autos do processo quando o advogado não tem procuração, que é uma prerrogativa, o advogado pode ir lá consultar, tirar cópia. A questão do inquérito policial também ainda. A questão do inquérito ainda tem. Essa questão do inquérito, ela ela melhorou bastante, né? Nós
a OAB provocando, né, inclusive o delegado-geral da Polícia Civil, ele editou uma portaria em que recomenda, né, aos delegados que prestem, né, a assistência devida ao advogado e que, inclusive, com o acesso aos autos do inquérito. Porque existe, inclusive, uma súmula vinculante do STF que regulamenta isso, ou seja, ele ratifica um dispositivo já da Lei 8.906, previsto no artigo 7º, e que garante esse direito ao advogado. Mas aí foi necessária uma portaria do delegado-geral para que ela fosse observada, né? E mesmo assim, ainda a gente tem alguns delegados que ainda não assimilaram essa ideia, né? Ainda tem aquela dificuldade de entender a tarefa do advogado. Doutor Navarro, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Nós agradecemos aqui, o Centro de Apoio agradece mais uma vez o espaço cedido, porque é importante, fundamental a importância para que a gente possa divulgar esse trabalho que tem sendo feito e que os advogados, principalmente os novos advogados, conheçam e saibam que pode contar com a OAB no momento em que ele sente alguma dificuldade, tanto na questão da prerrogativa profissional, como também alguma dúvida que eventualmente ele tenha, que ele possa ligar para o Centro de Apoio. Doutor Paulo, suas considerações finais. Só agradecer e dizer que o Centro de Apoio funciona 24 horas ao lado do advogado. Toda e qualquer dificuldade no exercício da profissão, por favor, entrar em contato com o Centro de Apoio, que estaremos lá de forma incontinente. Confira agora como foi o pré-carnaval dos advogados realizado pela OAB Ceará e pela Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Região Metropolitana. Desestressar a mente, aproveitar horas de lazer com a família e os amigos, cantar e dançar em um lugar tranquilo e seguro. Essa foi a proposta da OAB Ceará aos advogados e advogadas neste pré-carnaval em Fortaleza. Aconteceu no último sábado a Folia dos Advogados, com os blocos Brincando Direito, da Seccional Ceará, e A Alegria é de Lei, da Haja Forte, que fizeram a alegria da advocacia no Fiteiro Praia. A importância, muitas vezes o pessoal vê a questão da festa, né? Mas só que não é só a festa em si, e sim a questão também social das duas entidades, tanto da Haja Forte como a OAB, que aproveita a oportunidade para arrecadar alimentos para o projeto Atitude Social da Haja Forte como a OAB Solidária. Então é uma forma de unir a diversão dos advogados, e em especial dos jovens advogados, como também de toda a classe dos advogados. Nesse ano ainda tem uma peculiaridade que a gente fez questão de uma das bandas do evento fazer parte do Projeto Ilhas, né, que também é um projeto social ligado a um grupo de ritmistas. O Projeto Ilhas é um projeto onde a gente tenta resgatar a integridade social das crianças de baixa renda. Então o Projeto Ilhas, essa unidade fica no Pirambu, e nós trabalhamos no contraturno da escola deles, para que eles não fiquem. Então, fazer parte de um evento desse da OAB, para a gente é de uma responsabilidade muito grande. Primeiro, pelo reconhecimento social, pela responsabilidade dos advogados conseguirem reconhecer que essas crianças, mesmo morando na periferia, eles têm um valor. E hoje nós temos uma bateria de uma escola de samba, onde nos anos anteriores nós saímos no desfile do pré-carnaval, e esse ano vamos estar aqui fazendo o evento dos nossos colegas advogados. O juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues foi empossado como diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua. A indicação do magistrado para ocupar o cargo no biênio 2013-2015 foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no último dia 13 de dezembro. Durante a solenidade de posse, foram designados também os juízes auxiliares da diretoria do Fórum. Luciano Lima Rodrigues ingressou na magistratura em 1993, tendo assumido inicialmente a titularidade da comarca de Jaguaruana, onde permaneceu até 1996. Depois ficou na primeira vara da comarca de Baturité até 2003. Em seguida, foi promovido para Fortaleza como juiz auxiliar. Em 2006, assumiu a segunda vara de falências e concordatas e desde 2009 é titular da 8ª Vara da Fazenda Pública da capital. E vamos agora ao quadro Coaching na Advocacia com o Master Coach Marcos Tito. Olá, tudo bem? No último encontro nós falamos sobre valores.
Quais são os valores que te movem na vida? Quais são os valores que você busca no teu dia a dia para que você seja feliz? O que é felicidade? Até isso já é um valor. Então nós vamos falar agora sobre objetivos. As pessoas, geralmente, elas se planejam no final do ano ou no começo do ano para que nesse ano elas realmente consigam ter um ano melhor, elas consigam crescer de alguma forma. Então, se você definiu no último encontro os teus valores, agora está na hora de você traçar os teus objetivos. Defina esses objetivos. Se eu quero que a minha empresa cresça, o meu escritório cresça, ok. Você quer que cresça quanto? Você quer que fature quanto? Você quer ter quantos advogados? Você quer ter que tipos de clientes, clientes de que tipo de segmento? Então defina isso de forma clara, defina de forma detalhada. É importante que você coloque prazo para todos os seus objetivos. Eu não falo só de objetivos profissionais, objetivos financeiros, objetivos de saúde, objetivos de relacionamento com as pessoas, objetivos de lazer. Defina, a sua vida não é só profissional. Se você está super bem profissionalmente e você ignora outras áreas da sua vida, muito provavelmente é como se você estivesse cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Você não encontra felicidade e acaba deixando depois um pouco o profissional para voltar atrás do que você não cuidou ali anteriormente. Então defina todos os seus objetivos de forma muito detalhada e coloque prazo, coloque data, ok? Tem um critério muito importante que é a questão de ser desafiador. Esse objetivo tem que ser desafiador. Não coloque objetivos que já estão em andamento, que já estão acontecendo. Então realmente, o que é que ele te impulsiona? Por que que ele te move a fazer aquele objetivo? Então ele tem que ser desafiador. Coloque objetivos desafiadores, ousados. Uma coisa também importante de objetivo é que você consiga conduzir esse objetivo, certo? Conduza esse objetivo. O objetivo ele tem que ser conduzido por você. Claro, você não vai colocar um objetivo para outra pessoa realizar. O objetivo é teu, é um objetivo pessoal teu, certo? Outra coisa que é importantíssima e é até uma casca de banana. O objetivo ele tem que ter uma evidência. Se eu tenho um objetivo de fazer um curso e, ok, eu não quero colocar quantas pessoas eu preciso naquele curso. Eu não coloquei a evidência do meu objetivo. Se tiver uma pessoa no curso, eu atingi o objetivo? Não, não atingi. Eu quero ter 100. Ah, mas eu não consigo conduzir isso, eu dependo das pessoas. Ok, mas o objetivo é meu. Eu posso ter estratégias que façam com que naquele curso tenha 100 pessoas. Então eu tenho como conduzir esse objetivo mesmo que envolva outras pessoas. Então que evidências você vai ter de que esse objetivo realmente foi concretizado? Não tenha medo, seja ousado e coloque as evidências para você saber realmente se você alcançou esses objetivos. Boa sorte, boa semana. A seguir, no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da ordem na capital e no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. É daqui a pouquinho no programa OAB na TV Mundo Jurídico. Para o exercício fiscal de 2013, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará trabalha com a projeção de arrecadação de mais de 500 milhões com o IPVA de 2013, de acordo com dados de até dezembro de 2012. A Cefaz, para facilitar a vida do contribuinte, já disponibilizou o documento de arrecadação estadual, DAI, ou boleto para pagamento do imposto, bastando acessar na internet o site da Secretaria da Fazenda. Na hora de pagar o IPVA, o contribuinte pode perguntar o que é melhor: efetuar o pagamento dos tributos à vista ou parcelado. Pagar à vista pode ser a melhor opção para aproveitar a vantagem do desconto de 5% na quitação da cota única, além de evitar atrasos. Em 2013, 100% dos proprietários de veículos no Ceará devem pagar menos impostos sobre a propriedade de veículos automotores. É que, a exemplo dos anos anteriores, o governo do estado do Ceará, por meio da Cefaz, prossegue com a política de redução da carga tributária. A tabela do tributo teve uma redução média de 9,41% em relação ao valor estabelecido em 2012. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, inscrições até 4 de fevereiro. Assembleia Legislativa da Paraíba, inscrições até 6 de fevereiro. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui.
programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 6h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, às 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras, às 22 horas, com reprises às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 10h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. E caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá.